Esta é a voz da profecia que cumprimenta os seus ouvintes. Hoje temos a nossa caixa de perguntas. Responderemos a perguntas que esperamos sejam do interesse de todos. Começaremos por esta: são os horóscopos coisa digna de crédito? A ciência nega-lhes credibilidade, e mais importante ainda, as escrituras sagradas também negam. Que são os horóscopos? A Enciclopédia Britânica define-os como tentativa de predizer a sorte e o futuro de uma pessoa com base na posição das estrelas na hora do nascimento da pessoa ou, segundo outros, na hora da sua concepção. As estrelas para isso empregadas são as das constelações ou grupos de estrelas que ocupam uma faixa da abóbada celeste na área aparentemente percorrida pelo Sol, faixa denominada zodíaco. As 12 constelações que aí se encontram são chamadas signos do zodíaco. A arte de tentar predizer o futuro das pessoas pela posição das estrelas, chamada astrologia, floresceu na antiga Babilônia, de onde se estendeu à Grécia, ao Egito e a Roma. Ela experimenta grande recrudescimento na atualidade. É interessante notar que a astrologia de hoje é menos científica que a da antiguidade. Os astrólogos modernos, afirma o professor C.M. Maxwell, baseiam suas predições na localização das constelações do zodíaco, não como elas aparecem hoje, mas como apareceram nos dias de Cláudio Ptolomeu, astrônomo do segundo século. Como resultado da precessão dos equinócios, desde o segundo século, pessoas que os astrólogos dizem nascidas sob o signo da Libra ou Balança, por exemplo, na realidade o são sob o da Virgem. A astrologia moderna tenta, pois, regular as nossas vidas pelas constelações de acordo com posições em que elas teriam estado se houvéssemos nascido há 1700 anos. As predições dos astrólogos não são apoiadas pelas evidências. De acordo com a astrologia, Escorpião e Áries são os signos sob os quais nascem os soldados. Mas um estudo exaustivo feito dos casos de 154 mil fuzileiros navais que se realistaram nos Estados Unidos revelou que pessoas nascidas sob esses signos não são mais passíveis de se tornar soldados que as pessoas supostamente pacíficas nascidas sob o signo da Libra ou Balança. As pessoas nascidas sob o signo da Libra, segundo a astrologia, estão destinadas a tornar-se músicos e pintores. Mas o estudo dos casos de 2.000 artistas também não apoiou essa ideia. Esses e outros fatos levam-nos à conclusão de que a astrologia é mera superstição. Seria certamente estranha a coisa se a nossa vida, o nosso próprio destino, fossem determinados por corpos inanimados do espaço. O ensino das Escrituras é que Deus, ao criar o homem, dotou-o do poder da escolha, deu-lhe livre arbítrio. Temos na vida o poder de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Como ele próprio falou ao seu antigo povo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 19 e 20. O mesmo encontramos em Josué 24. Escolhei hoje a quem sirvais. Versículo 15. O homem tem o poder da escolha, de escolher servir a Deus ou seguir o seu próprio caminho. Se escolhemos agradar a Deus, o Deus que exerce domínio sobre tudo, se confiamos no Senhor, Ele nos faz vencedores do mal, conduz-nos por caminho plano e nos cumula de bens. Este é um dos claros e fortes ensinos da Bíblia, como revelam os seguintes textos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, versos 5 e 6. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31 e 32.
Falando das suas ovelhas, os seus filhos na terra, Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. São João 10, 28. Que confortadora segurança! Ninguém arrebata das mãos de Cristo o Filho que o ama e lhe obedece. Tem as palavras de 1 São Pedro 3, versos 18 a 20, o sentido de que Cristo pregou aos mortos antediluvianos? Leiamos esse texto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. O evidente sentido dessas palavras, em vista do conjunto dos ensinos da Bíblia, é que Cristo pregou aos antediluvianos quando esses viviam. Ele pregou por meio do Espírito Santo, usando como instrumento humano o seu servo Noé, que a Bíblia chama pregador da justiça, segundo São Pedro 2,5. A pregação de Cristo foi feita quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. A expressão pregou aos espíritos em prisão significa pregar a homens e mulheres em carne e osso que se achavam na prisão do pecado. Para os que creem na imortalidade da alma, a palavra espírito implica a ideia de espírito desencarnado, uma entidade espiritual que continua vivendo fora do corpo. As Escrituras, porém, não lhe dão tal sentido, como temos demonstrado de quando em quando. Um dos sentidos em que a Bíblia emprega a palavra espírito é indivíduo, pessoa, um ser humano em carne e osso. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo refere-se a emissários da igreja de Corinto que, disse ele, trouxeram refrigério ao meu espírito. Meu espírito aqui significa a minha pessoa. Em Gálatas 6,18 ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Noutras palavras, a graça de Cristo seja com a pessoa de cada um de vós, seja convosco. Espíritos em prisão, como empregado por São Pedro no texto que estamos considerando, designa pessoas que se acham na prisão do pecado. Falando da obra de Cristo, o profeta Isaías diz que ele abriria os olhos aos cegos e tiraria da prisão os cativos. Isaías 42, 27. O claro ensino das Escrituras é que a morte é a cessação da vida, e os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, 5 e 6. Eles dormem nos túmulos até ao dia da ressurreição. São João 5, 28 e 29. A morte sela o destino do indivíduo. Assim, pois, durante os 120 anos em que a longanimidade de Deus aguardou nos dias de Noé, Cristo pregou aos antediluvianos enquanto viviam. Ele pregou mediante o Espírito Santo, mencionado em Gênesis 6:3, e usando Noé como seu porta-voz humano. Deus fez tudo o que era possível para salvar aquela geração, mas eles rejeitaram o divino convite ao arrependimento. Quando deve uma pessoa endireitar a vida com Deus? Não é verdade que o tempo próprio para isso é determinado por Deus mesmo? Com frequência ouvimos pessoas dizerem, quando se fala da entrega ao Salvador: farei isso quando Deus quiser. A evidente ideia que tais pessoas têm é que chegará um dia em que o Senhor as vai constranger, sim, como que forçá-las a se colocarem no caminho eterno. Tal ideia não é bíblica. Deus já fez a sua parte para a salvação do homem. Ele pôs a salvação ao nosso alcance pelo sacrifício expiatório do seu Filho. Tendo provido esse bem ao pecador, ele nos chama a si em todo o tempo. Como está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Este é o constante convite do céu a cada pessoa: vem. Se estás longe de Deus, amigo, Ele te chama a si agora, e o seu convite a ti nunca será mais forte do que nesse momento.
Deves considerar também que, embora ele continue chamando-te, a tua disposição de ouvi-lo se tornará menor, sempre menor, pois cada vez que resistimos à voz de Deus, do Espírito Santo, chamando-nos a Cristo, tornamos mais fácil uma seguinte resistência. E a persistência em resistir caleja a mente, enrijece a vontade contra Deus. Por fim, o chamado não é mais ouvido, e o Espírito do Senhor se afasta de nós, deixando-nos entregues a nós mesmos, sem esperança. Por isso, o ensino bíblico, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Deus, pois, chama o pecador a si em todo o tempo. O dar o passo da entrega a Cristo depende de nós, e o tempo sobremodo oportuno de o fazer é agora. Se, pois, estás distante de Deus, rádio ouvinte, decide confiar-te a Cristo agora. Então poderás dizer com a nossa cantora: tocado e transformado fui pelo Senhor. Algemado pela carga do pecado, culpa e dor, quando a mão do Mestre achou-me, e assim não sou mais tal pecador. Cristo achou-me, sim, tocou-me. Oh, quanto gozo em meu ser! Fui transformado em novo sou, tocado fui pelo Senhor. Sendo eu purificado pelo seu imenso amor, seu louvor entoarei, eternamente anunciarei. Cristo achou-me, sim, tocou-me. Oh, quanto gozo em meu ser! Fui transformado em novo sou, tocado fui pelo Ouvem a Voz da Profecia, programa patrocinado pelos Adventistas. Para ouvir o nosso próximo programa, sintonize com esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora. Até lá, pois, e seja o favor do céu com todos os nossos ouvintes.